Nós estamos nos sentindo muito honradas por receber essa maravilhosa, linda e sensacional Danúbia, nossa querida amiga que está aqui com a gente para trocar ideias e para entender um pouco desse processo. A gente está muito agradecida pela sua presença aqui, Danúbia. Pra gestante ouvir que tá linda, maravilhosa e importante. Sempre linda e Principalmente quando você tá maravilhosa. inchada, que você não tá se sentindo muito assim. Danúbia, uma coisa muito importante para você saber. Você está fabricando órgãos. Você está, neste momento, eu tô aqui só falando e você tá fazendo um rim. Uma pessoa inteira. Uma pessoa inteira. Então, assume essa potência para você. Porque você é uma potência. Uma pequena indústria. Eu acho legal você saber que a gente tá conhecendo a Danúbia agora e ela tá conhecendo a gente agora. É importante que não foi uma pessoa escolhida, que era amiga nossa de anos, viciada. É uma pessoa que acabou de conhecer a gente. Obrigada, gente. Obrigada por me receber, obrigada por tirar as dúvidas, que não são poucas. Ainda mais nessa fase já de começar para os preparativos para o parto, né? Principalmente quando estava chegando no 7º mês, eu já estava com essa visão e muita preocupação, porque eu estava com risco de prematuridade. Então, na hora que bateu o 7º mês, eu relaxei assim, um pouco, tipo, opa, deu certo, mas mesmo assim. Ainda tenho muitas dúvidas sobre o processo todo em si, não só da gestação, dessa fase final da gestação, mas do parto como um todo, assim. Então, obrigada mesmo por me receber. A gente te agradece. Você tá com quantas semanas agora? Eu tô com 32. 32 semanas. 32 de uma menina. Ah, a sua menina já tem nome? É, Catarina. Catarina. A gente vai se referir a ela então a Catarina, porque é vamos isso, lá, né? A gente tem muita coisa pra perguntar pras tias. É a sua primeira gestação, né? Primeira gestação, eu tenho 42 anos, então eu já saí daquele score de tá tudo bem, tá tudo certo, né? E todo mundo já olha assim, isso é gravidez de risco. E realmente, eu trato no alto risco, por conta da idade, e porque no começo também da gestação eu tive 2 escapes de sangue, né? Eu tive 2 problemas hemorrágicos leves, mas que aconteceram, então por isso que eu fui encaminhada para o alto risco. E por isso que vieram várias dúvidas no meio do processo. Assim. Tem hipertensão, diabetes gestacional? Graças a Deus, não. Nossa, tá sendo assim, tirando esses 2 momentos que eu tive esses escapes sanguíneos, eu não tive nada, nem enjoo, nem desejo. Agora que tá começando a manifestar o melasma e os inchaços nas pernas. Mas assim, tá tudo certo, isso daí depois a gente dá um jeito, depois de produzida e no mundo aéreo a gente dá um jeito nisso, mas assim, não tive nada mesmo. E até minha médica tava com um pouco de receio, será que você tá com diabetes gestacional? Porque eu como muito, eu bebo muita água. E aí a gente foi descobrir que não, que eu tava com o mesmo perfil glicêmico de quando eu não tinha, quando eu não era gestante. Então, tá tudo certo, assim, graças a Deus. Então, bora lá, vamos colocar essas dúvidas pra fora. Legal. Então, meninas, eu tenho algumas dúvidas, porque assim, a questão da dolagem, não sei se é assim que se fala, mas assim, a questão da doula pra mim sempre foi uma visão muito empobrecida, pelo que eu tenho visto nos últimos tempos, assim. Me parecia mais uma acompanhante terapêutica que ia falar pra mim, tipo, ai, calma, não fica assim, sabe, não vai doer, não é assim mesmo, esse tipo de coisa. E isso, pra mim, assim, eu acho que eu mantive essa visão e ela é um pouco irritativa, porque é óbvio que eu vou estar lá no meu processo com a minha filha, a primeira vez, e com zilhões de coisas na cabeça, medos especialmente, porque você não sabe o que pode acontecer, e uma pessoa falou pra mim, não, tudo bem, é assim mesmo, não vai dar certo. Então, e aí, quando surgiu esse convite, as poucas coisas que eu comecei a ver, eu falei assim, gente, não é isso. Não se reduz a isso. É uma visão
muito reduzida. Então eu queria que vocês me explicassem o que é uma doula, né? O que uma doula faz, afinal de contas? Maravilha. Eu acho importante a gente começar falando que o trabalho da doula, ele começa na gestação. O principal papel da doula é o papel informativo durante a gestação. Então, na maioria das vezes, as mulheres que buscam a doula, elas buscam um parto normal, né? Então, elas têm o interesse em viver uma experiência de parto. E como a gente tem um cenário obstétrico brasileiro muito desfavorável ao parto normal, essa mulher vai encontrar alguns desafios importantes nessa busca pelo parto normal, e a doula é como se fosse uma guia para ela escolher os melhores caminhos em busca desse parto. Se a gente pensar na trajetória tradicional das mulheres que vão para o plano de saúde, buscar uma assistência, ela vai ter muito desencorajamento para o parto normal. A gente tem dados aí que mostram que de mais ou menos 85%, se eu não me engano, das mulheres que querem o parto normal no começo da gestação, apenas 15% delas conseguem, né, ter esse parto normal. Então a gente tem alguns desafios que às vezes as mulheres nem sabem que eles existem em relação a essa busca pelo parto normal. Então é importante a gente ressaltar, começando daí, que a doula não é contra a cesárea, por exemplo, né? Então isso é uma dúvida da maioria das mulheres, né? A gente não é contra a cesárea, mas a gente tem um sistema que não permite que as mulheres façam uma escolha. Então muitas vezes a mulher escolhe uma cesárea baseada pelo medo do parto normal, ou senão ela é induzida a ter uma cesárea desnecessária. A mulher que quer um parto dificilmente consegue ter acesso a isso. Então, a gente trabalha nesses dois principais focos aí durante a gestação. O medo, que é muito comum nas mulheres. Então, a gente vai conversar sobre o que vai acontecer no seu corpo no trabalho de parto, o que pode acontecer em cada fase desse processo, quais procedimentos podem ser feitos, desmistificar muito sobre a dor do parto também, porque a gente ouve falar muito da dor como algo limitante, impossível de viver. Então a gente conversa muito sobre isso justamente para construir uma confiança maior da mulher nesse processo e também naquela parte informativa que a gente diz para essa mulher os melhores caminhos para ela conseguir buscar e o que ela quer, que é o parto normal. Porque a gente entende que muitas mulheres podem não saber que existe esse desafio e às vezes as mulheres até sabem, mas elas não sabem que caminho ela percorre. Então ter a doula, ela vai ajudar a mulher a buscar melhores caminhos para esse objetivo e pensando exatamente no que essa mulher quer. Porque pensando em cenário de parto, a gente tem várias opções. A gente tem parto domiciliar, parto de casa de parto, parto hospitalar, e cada mulher vai escolher onde ela se sente mais segura para parir. Então a gente consegue traçar caminhos de forma individual para essa mulher. A doula é a mulher que olha para a gestante e entende o que ela quer e entende o que ela precisa enfrentar, vamos dizer assim, para se sentir mais segura e ter mais possibilidades de vivenciar o seu parto normal. Então acho que é importante a gente começar dizendo que eu diria que 75% aí do papel da doula da doula, no caso, na gestação, e o parto é uma pequena parte desse processo, né? É uma parte do Eu processo, uma parcela. já aumento, eu já coloco 90% aí do trabalho da doula, eu já aumento. Porque tem a questão que você falou mesmo, né? Uma coisa é eu chegar no dia do seu parto, você sem informação nenhuma, sem vínculo, sem nada, chegar pra você, vai dar tudo certo. Confia! Outra coisa é a gente passar durante a gestação olhando para as evidências, olhando para as possibilidades, olhando para a fisiologia do parto, que esse é um dos papéis da doula também, olhar para o parto como fisiológico. Isso é algo que a gente já esqueceu, a gente está distante disso, como sociedade. A gente está distante, né, de entender esse papel, que o parto ele é tão fisiológico quanto outras funções do corpo. Uma Respiração, como, né, fazer xixi, como outras questões fisiológicas do corpo. E a gente olha para esse papel fisiológico do parto, e aí durante o trabalho de parto a gente consegue esse estar tudo bem
Não é no sentido de, calma, aguenta. Tá tudo bem, né? Não, olha, tá acontecendo, é o processo do parto. Lembra que a gente estudou? Você tá nesse processo, você tá nesse lugar, agora falta pouco, ou agora a gente tem essas possibilidades para melhorar. O que você quer dentro dessas possibilidades? Como que a gente pode melhorar o cenário dentro dessas possibilidades que você tem? Então tem essa apresentação também das possibilidades, do que a gente pode fazer ali para melhorar esse processo, para trazer uma experiência mais positiva para você nesse processo, para além do... Tá tudo bem. E mais do que isso, né? A gente, como a gente tem, a partir desse trabalho na gestação, desses encontros que acontecem na gestação e de toda essa formação, não só educativa, mas também emocional que a gente vai se vincular, o vínculo que vai ser construído, ele também nos dá a possibilidade de te conhecer e entender que para você, uma frase como tá tudo bem? Não chora. Não é, pode chorar que aqui o curso tá liberado. Pior coisa que tem quando a pessoa quer chorar, alguém fala, não chora. Por favor, me dá licença. Exato, né? Aqui tá liberado. Então, entender quem é você e quais são as suas nuances emocionais para que a gente possa, através das ferramentas que a gente tem, naquele momento, que é um momento muito vulnerável, que é um momento de entrega, que é o parto em si, que é o evento em si, a gente possa te entregar os recursos que fazem sentido para você. Então, quando a gente fala de atendimento 1 para 1 ou suporte contínuo, a gente está falando disso, a gente está falando de entregar para você, entregar para a Danúbia o que a Danúbia precisa naquele momento. Então, assim, se eu captei muito bem o que vocês colocaram brilhantemente aqui, o objetivo é o parto normal, o parto natural. A gente começa um relacionamento antes para que vocês consigam demonstrar interpretar, entender qual é o meu perfil para a gente ir rumo ao parto natural. E se não for? Na verdade, não é o parto natural. Porque a gente não tem como garantir. Não tem como garantir o parto natural. Essa é a minha preocupação. Não tem como, não existe essa garantia. Não existe nem a garantia de eu falar pra você, olha, o seu parto vai ter tantas horas, vai durar tantas horas. Não existe. Eu acho que um dos eventos mais imprevisíveis que a gente tem é o parto. Porque também é multifatorial. Tem muitos fatores. Tem você, tem quem está ao seu redor, tem o hospital para onde você vai. Então tem vários fatores que podem interferir ou que podem também ajudar como que vai ser esse desfecho. Então, eu colocaria que o objetivo é o nascimento. Um bom nascimento, né? Mãe estando bem, bebê estando bem. E aí, até aí, a gente pode ter alguns desfechos que não são os esperados. Então, a gente pode trabalhar também, durante a gestação, com relação à resiliência. Como que a gente pode trabalhar quando não é esperado aquilo que vai vir? E é bem possível que isso aconteça, na grande maioria, por mais que... E nem sempre isso é ruim, assim. Não é o parto que você esperou. Aqui tem uma palavra... desejado? Como que você coloca? Não é o parto esperado, mas o possível. É o possível mas é o possível, né? Não é o idealizado, talvez não é o esperado, mas é o possível dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades. Então, sim, a gente pensa primeiro no parto normal, no parto natural, dentro da fisiologia. Mas isso não é uma garantia que você vai se preparar para o parto normal. Não, você vai se preparar para passar por esse processo, tanto da gestação quanto do parto e do puerpério também. Sim. Porque tem essa outra fase, né? O parto é só o começo, é só o start. Isso é bem interessante, assim, só com essa colocação de vocês eu já me sinto respeitada. Porque todas as vezes que alguém me pergunta alguma coisa sobre o parto, que agora todo mundo acha que só vou parir, não tem mais nada, não tenho antes do parto e não tenho depois, né? Eu não vi quase nada nesse momento. E assim, e isso é muito triste, porque às vezes me perguntam, o que você quer? Parto normal ou cesárea?
Gente, não sei. A minha resposta para as pessoas sempre é assim, não sei, não decidi se é que eu tenho que decidir alguma coisa. Eu quero que seja o mais saudável e o mais assim, humanizado para mim e para minha filha. Se vai para um lado ou se vai para o outro, não me importa. Mas assim, do jeito que vocês estão colocando, isso já me traz respeito para o meu momento. Que é uma coisa que não é uma situação imposta pelo profissional. Você tem que fazer o parto normal, o parto natural, assim. E às vezes eu fico pensando, eu não sei, se de repente eu precisar de uma cesárea, eu fico até culpada de ouvir às vezes, as pessoas falando assim, tipo, mas é muito melhor do normal. Não, e do jeito que vocês estão colocando como um respeito, assim, pra gente que é mãe. Inclusive, né? isso é muito importante, porque às vezes a mulher que quer muito um parto normal, talvez ela não esteja tão preparada para essas imprevisibilidades. E às vezes não é só mudar do parto normal para uma cesárea, por exemplo. Às vezes é mudar de um parto domiciliar para um parto hospitalar. Às vezes é ver coisas mudando no meio do caminho que trazem um pouco de frustração e tudo bem, mas a gente acolhe, a gente pensa na melhor forma de todos os nascimentos, as formas de nascimento possíveis serem uma experiência positiva. O foco está sempre nessa experiência positiva. E aí, pensando no que você trouxe, né, de quero o mais humanizado possível, a grande importância da doula na gestação é te cercar de informação e de embasamento para que isso parta de você. Para que você não seja uma pessoa que seja enganada pelo sistema, para que ninguém faça com que a sua indicação de cesariana seja uma indicação falsa, por exemplo. Né? Então, você está no centro das escolhas, só que você precisa ter bons profissionais ao seu lado, precisa ter uma boa equipe, um bom conhecimento para você saber se você está sendo enganada ou se você está tendo a sua opinião respeitada. E aí, dentro do que a gente tem pensando em via de parto, né? Pensando nas indicações de cesariana, se a gente tem uma indicação real ou se você entende que você, em algum momento, quer uma cesárea, você será respeitada. Né? Então, a decisão tem que partir de você. E a gente te cerca de conhecimento para que isso parta de você, para que você possa tomar as suas decisões e tenha aí uma equipe olhando para você e respeitando a sua vontade de seguir, né, nesse caminho aí, até que seja a via mais segura. E nós estamos presentes na cesárea também, intraparto, às vezes acontece da mulher, mesmo que ela queira até o fim, um parto normal, pode acontecer, por exemplo, de acontecer alguma coisa no meio do caminho e precisar de fato de uma cesariana. E a gente está lá com a mulher também oferecendo suporte emocional para esse momento que às vezes é frustrante para essa mulher. Sim. E ter esse suporte da mulher, né, da doula no caso, para a mulher faz muita diferença também. Então, o nosso papel não se resume ao parto normal. E no meu núcleo assim, de relacionamentos é interessante, porque geralmente grávidas ao redor, elas têm dois movimentos perto de mim. Ou elas se aproximam, ou elas se afastam de mim. Porque às vezes tem esse medo que não, vai forçar, vai querer me forçar. E não, porque eu posso olhar. Eu faço escolhas. Eu fiz 2 escolhas na minha vida. Eu tenho 2 filhos, então pra eles eu fiz escolhas. Agora pro nascimento da sua filha, eu não posso fazer escolhas. Você tá dentro do seu contexto. E só você, e essa é algo que a gente reforça pra toda gestante. Você é a melhor pessoa pra tomar decisões pra sua filha. Ela escolheu você. Ela veio pra você. Então, ela é sua, só você conhece o seu contexto, só você conhece o seu entorno, só você sabe como que vai ser no dia, como que vai ser o seu apoio. Então, a doula, ela vai te fortalecer nas suas escolhas, vai te dar informações para que você possa tomar conta realmente, ser essa pessoa que não, eu sei que eu estou escolhendo, por que eu estou escolhendo, e é isso que eu quero. E a gente não quer ser essa pessoa também que eu preciso dela para o meu parto acontecer. Não, a gente quer ser essa pessoa que te fala, não, você teu, você é capaz, é teu. Você merece que a gente esteja lá contigo no dia D, que é esse segundo aspecto do nosso trabalho, né? Além da gestação, a gente também está lá com você no dia do seu parto. E aí a gente entende que você não precisa que a gente esteja lá
mas você merece que esse apoio e esse suporte que começou na gestação se estenda a esse momento tão incrível e tão potente que é o parto em si. Então a gente atua muito na gestação, a gente está lá também quando o parto começa e até que ele termine, até que a Catarina nasça, seu bebê nasceu, a gente ainda fica um tempo contigo, ajuda com a primeira amamentação, dá esse suporte emocional para lidar com esse puerpério imediato. Então é um trabalho que a gente sabe que ele vai começar quando o seu parto começar e ele vai terminar quando ele tiver que terminar. Então a gente costuma dizer que o tempo do parto em si é um tempo que ele corre fora do relógio. Então, é como se o mundo do lado de fora parasse para que aquele evento acontecesse. É Nárnia. Entra dentro do guarda-roupa. Você saiu. Nossa, tá. É tudo tranquilo. Exatamente. Então, assim, em termos práticos, como que é esse período pré-parto? Até onde ele vai? Porque do que eu tô entendendo do meu pré-natal, não existe uma data cravada. Tem, você tem até, sei lá, a primeira quinzena, a segunda quinzena de agosto para Catarina nascer. E como que é o trabalho de vocês antes disso em termos práticos? Como que funciona? A gente faz encontros que podem ser de acordo com a formatação de cada doula. Nós da IP temos algumas temáticas que a gente trabalha nesses encontros individuais e a gente tem também um conteúdo bastante amplo e bastante vasto, que é a proposta, inclusive, desse curso que a gente está estruturando e que a gente tem trabalhado como forma também de ampliar esse conhecimento, de trazer luz para esse momento. E aí, uma outra coisa que a gente faz, né, além desses encontros, além do curso e além desse suporte, que ele é um suporte contínuo. Você chama a sua doula a qualquer momento no WhatsApp para uma dúvida ou para uma questão e ela vai te esclarecer ali naquele momento para as questões mais pontuais. A gente faz também um trabalho de curadoria de conhecimento. Então, se você hoje entrar lá no Google e perguntar qualquer coisa, a gente está na área da hiperinformação, você consegue qualquer informação ali. E aí o que a gente faz também é levar esses materiais ou levar fontes seguras para que você beba dessas fontes que são seguras. Então a gente vai fazendo essa curadoria de materiais para o seu suporte. Então veja, a partir do momento que você escolhe a sua doula, ela está ali para você. Então, para além dos encontros, para além do material gravado, para além desse suporte contínuo, a gente tem também uma prontidão que ela é 24/7. Né? Tanto que, para a gente fazer esse encontro aqui, colocar o celular no modo avião, não tocar nenhuma mensagem, a gente está aqui com o coração apertado, porque tem uma disponibilidade que ela é 24/7. O nosso celular não desliga nunca. Então, você entrando em trabalho de parto, qualquer sinal que você tiver do seu trabalho de parto, você vai pegar o telefone e eu vou atender o telefone. A gente não tem a possibilidade de desligar. Quando a gente desliga por alguma ação, ou quando a gente está de férias, ou quando tem algo muito importante da nossa vida pessoal, o que a gente faz? Chama as parceiras e avisa você, porque lembra, você precisa, você merece, mas você não precisa. Então a gente constrói esse trabalho em equipe também. Então é isso. E, por exemplo, nesse momento que a gente vai estar no pré-parto, a figura do acompanhante, que pode ser o pai ou uma mãe, né? Ele participa desse momento, desse aprendizado, dessa vivência. Esse curso é voltado para uma formação de doula ou para uma informação de como é esse processo de doulagem com o parceiro ou a parceira? Totalmente para a família gestante, né? Seja a gestante, pessoa que está gestando e acompanhante, parceiro e parceira. Então é totalmente voltado
para conhecimento dessas pessoas, para preparo. É importantíssimo que quem vai estar junto faça parte também e tenha tanto conhecimento quanto, e esteja tão tranquilo quanto. Às vezes não acontece, mas aí também tem no curso aí sobre a questão da escolha de quem é essa pessoa, né? Porque quando você tem uma pessoa engajada junto com você, o momento também do parto vai ser do nascimento, né, da criança vai ter diferença. Essa pessoa também tá tão instruída quanto, ou tão fortalecida quanto, tão segura quanto você no momento. Então, sim, a gente trabalha junto sempre, tanto no curso, quanto nos encontros, quanto até as sugestões que a gente dá, quando a gente sugere algumas ferramentas facilitadoras da fisiologia, a gente tem algumas ferramentas que são feitas em parceria, em dupla, que é legal a pessoa estar ali aprendendo também junto com você. E no parto, quando a gente constrói esse relacionamento e essa instrução na gestação, no parto a gente forma ali um time mesmo, né? Todo mundo, cada um ali com seu papel. A doula, ela não tira em nenhum momento o papel do acompanhante, da acompanhante, e o acompanhante não tira o papel da doula, porque são duas coisas totalmente distintas, diferentes, são dois olhares distintos, dois olhares diferentes para o que está acontecendo. E a gente forma um time. Que legal. Eu agora nessa fase eu comecei a visitar as maternidades, né? Nossa, e é uma coisa que não tinha passado no meu radar. E aí, do nada, eu não sei nem como veio esse insight, mas aí eu procurei aí numa maternidade específica, né, de cobertura do plano, e que também trabalha com alto risco. E foi bem interessante, porque lá o próprio hospital coloca, olha, que dentro dessa sala de parto pode ficar o acompanhante e a doula. Então isso eu achei bem bacana, eu falei assim, tá vendo? Então já tem uma inserção aí na figura da doula, exatamente, na instituição. E eu tinha um receio se eu teria que cobrar isso do hospital, por do tipo, não, eu quero minha doula aqui ou não, entendeu? Pode, não pode, por que não pode? Sabe? Eu tinha ficado, vocês são bem recebidas, assim, no ambiente hospitalar? Como que funciona? Como a gente tá falando, assim, de uma realidade global, assim, né, uma realidade Brasil, na verdade, não global, mas, na verdade, não, né? A gente, aqui em São Paulo, a gente tem principalmente maternidades privadas que tem aí uma aceitação melhor da nossa atuação aí como doula, mas na realidade SUS, por exemplo, nós ainda somos impedidas de entrar na grande maioria das maternidades e a gente enxerga que talvez seja o lugar que a gente mais precisasse atuar com essas mulheres, né? Então a gente ainda não tem respaldo de lei suficiente para que isso seja direito da mulher, né? Para que ela realmente tenha direito a ter a sua doula, levar a sua doula para essas instituições. Então tem alguns hospitais sim que aceitam, aqui em São Paulo a gente tem assim até uma boa aceitação, mas a gente sabe que a realidade brasileira não é exatamente essa, e aqui falando, né, de capital, que é onde a gente atua, no SUS a gente também tem essa dificuldade de conseguir trabalhar com essas mulheres dentro do ambiente hospitalar, né? Então, o curso dá bastante respaldo tanto para que essa mulher se sinta mais segura e também para o acompanhante ser suporte dessa mulher e também fazer um papel que a gente chama de protetivo para essa mulher, né? Aqui na realidade brasileira a gente tem duas questões. A gente tem um excesso de cesarianas desnecessárias e a gente também tem a violência obstétrica, que são procedimentos feitos sem respaldo científico que prejudicam essas mulheres. E o acompanhante é uma pessoa na cena do parto que ele pode intervir, por exemplo, em condutas que ele estudou e considera violência obstétrica, que sabe que a mulher colocou lá no documento, no plano de parto dela, que ela não quer vivenciar aquele procedimento, e ele tem voz ativa. A gente sempre lembra que a mulher no parto está num momento de vulnerabilidade muito grande, então ela precisa do apoio dessa pessoa que não está em Nárnia, né? Que não está em Nárnia, para poder fazer essa tomada de decisão. E se essa pessoa não tem um embasamento, se ela não leva a sério tudo que ela precisa estudar, ela não vai conseguir, né, dar todo esse suporte que a mulher precisa. Então, mesmo quando a gente tem a doula, percebe que são papéis totalmente distintos, porque a doula já não tem essa voz ativa e essa autonomia.
Primeiro que a mulher não pode decidir pela família, a doula não pode decidir pela família, são sempre decisões da família. E segundo que a gente não tem essa autonomia, né? A gente não pode intervir nessas condutas médicas. Sim, então, mesmo com a doula, o acompanhante precisa saber o papel dele e precisa também de todo esse conhecimento, assim, para conseguir de fato respaldar essa mulher e trazer segurança para ela. O processo fisiológico do parto, ele pode assustar algumas pessoas, o acompanhante, por exemplo, né? Então, às vezes a gente fala, né? Sai a primeira meleca, a pessoa fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu me afasto a pergunta, que horas que eu vou pro hospital? E aí, quando a gente tem essa educação perinatal, que a gente chama, isso ajuda muito a ter confiança, a não desesperar, a conseguir acalmar a família, que fica todo mundo ali também naquela expectativa. Então, tudo isso traz, assim, ó, a confiança no processo muito melhor, assim. Tudo é vivido de forma muito mais tranquila. E quando a gente fala de acompanhante, a gente sempre reforça da importância de que a pessoa que vai te acompanhar é a pessoa que você escolheu. Pode ser, sim, um parceiro ou parceira, mas também pode ser uma pessoa, outra pessoa que te traz conforto e te traz segurança. Quando a gente fala especificamente dos acompanhantes homens, né, que é a maior realidade que a gente tem, né? São casais heteronormativos. Então, a gente fazendo esse recorte, participar do processo de preparação para o parto é um convite que a gente faz para esses homens no geral, que ele é muito bonito quando ele é aceito. Porque também é uma quebra de paradigma, também é uma mudança do papel do homem enquanto cuidador, do papel do homem na sociedade e dentro da estrutura familiar. Porque aquela estrutura familiar, ela tem sido modificada ao longo dos anos e ela continua sendo modificada. E aí a gente faz um convite muito singelo e muito delicado nesse aspecto, porque, no geral, os homens da nossa geração, eles estão vivenciando isso pela primeira vez. Eles não têm essa história na família. Eles não trazem isso das suas histórias familiares. Eles não foram acompanhados pelos seus próprios pais durante os seus nascimentos e, sobretudo, durante as suas criações. Então, para eles também, a gente entende que também é um passo além. É uma mudança até de mindset, assim, né? Totalmente. Então, quando a gente percebe estes homens mudando seus paradigmas, entendendo seu papel dentro de todo esse processo e, de fato, também tomando as rédeas do nascimento dos seus filhos, é lindo. Isso é maravilhoso, porque sabe quem sai ganhando? A criança. Todo mundo. A família. A família, a experiência de parto, ela se torna muito melhor, muito mais positiva a partir dessa integração da família. Aí nesse ponto eu já consigo identificar, porque existem estudos que demonstram que pais, né, o companheiro participativo nesse processo ao longo da criação da criança faz toda a diferença para a saúde emocional dessa criança. Sem dúvida. Desse ser humano que está se formando. E é entender, passar pelo processo de parto, é entender os porquês, né? Por que eu quero passar por esse processo? E aí, quando a mulher e quem está acompanhando entende os porquês, fica mais leve para todo mundo. Porque a gente, às vezes, tem a experiência da mulher entender e tá ali forte, e tem mulher que vai e leva junto, mesmo se quem está acompanhando não tá ali dentro do processo, mas tem a experiência da mulher estar ali forte, mas quem tá acompanhando não entende o porquê, né? E aí enfraquece o desejo, a autonomia mesmo dessa mulher. Então é importante. A gente voltou na outra. É tão importante que a gente. É tão importante que a gente voltou a pergunta, né? Porque É um reforço positivo. Exatamente. Isso é muito legal, porque nessa minha visitação do hospital, uma das minhas colocações para a enfermeira
tá bom, se o meu quarto é apartamento e tinha várias outras gestantes, eu até me contive nas perguntas, porque como elas já estavam próximas de parir, eu pensei, gente, eu não vou trazer todos os meus questionamentos, mas um deles foi que eu achei que era muito importante. Porque eu já ouvi muitas vezes pessoas que estiveram no processo de parto comentarem, tipo, eu queria de um jeito e foi do outro. E eu não me senti bem nesse processo do parto, eu não fui feliz no meu parto. E isso é muito forte, do tipo, eu já ouvi relatos de pessoas dizendo que a enfermeira mandou ela calar a boca porque ela estava gemendo de dor. E foi a primeira pergunta que eu fiz para a enfermeira. Eu falei, tá bom, você está me trazendo para cá dizendo que essa sala é a sala do parto e do pós. Em algum momento eu vou estar com alguém, quer seja lá no quarto, se for apartamento ou não, for enfermaria, mas se tiver alguém lá, como é que vai ser? Você vai colocar uma pessoa do mesmo perfil que eu ou não? Ou porque eu quero me sentir no direito de não ficar escutando as dores e os gemidos de outras pessoas, porque isso é dela, o meu momento é meu, mas também quero me sentir no direito de expressar o que eu tô sentindo naquele momento, e a outra pessoa não tem que ficar carregando isso. E isso que você está me dizendo é muito interessante, porque essa expressão do que eu estou sentindo também é importante. Eu não sei, eu sempre tive a visão de que o parto normal, o parto natural é um negócio que ia doer pra caramba, entendeu? Que eu ia passar muita dor, e agora eu percebo que nem tanto. Não é só sobre dor. Tem dor sim, né? Ela é um atravessamento muito importante do parto, ela tem uma função muito importante, ela tem inclusive funções importantíssimas, mas não é só sobre dor. Tem muitas camadas envolvidas. Então me fala dessas camadas. Que camadas são essas? Tira esse estigma de mim de que tipo, parto natural é sinônimo de dor e de sofrimento. Eu preciso tirar essa venda. Por mais que eu tenha ouvido lá que agora existe um catéter de analgesia que você coloca na coluna e que não interfere nas contrações, mas também isso dói. Não vem falar que vai usar o catéter na minha coluna vai ser gostoso, porque não é, vamos com açúcar. A analgesia de parto é um recurso importante para algumas mulheres, para algumas pessoas que vão parir. Não porque você não vai dar conta fisicamente da dor, então fisiologicamente falando, o seu corpo dá conta dessa dor. Lembra que ela é uma dor endógena, é uma dor que o seu corpo está gerando dentro de um processo que é o parir. Então o seu corpo, na inteligência suprema que ele tem, jamais criaria uma dor que ele mesmo não fosse capaz de dar conta. Então fisiologicamente a gente dá conta. Aonde é que às vezes a gente se perde um pouco? É no nosso mental, é no cabeção. Então, tem um recurso fundamental que é essa preparação mental, que é sentir que mentalmente você dá conta disso. Então, essa também é uma das camadas de preparação que a gente faz, que a gente trabalha. Como é que você aceita que aquela dor ela vem, ela toma o tamanho que ela tem que tomar e ela vai embora. E depois você fica um tempo sem, e depois ela vem de novo, toma o tamanho que ela tem que tomar e vai embora. Então, ela vem em ciclos, em ondas, e aí esse é um dos atravessamentos, é você entender que a pausa também faz parte do parto. Porque não é só sobre contração, é também sobre pausar, sobre descansar, sobre relaxar, sobre se hidratar, né? Se alimentar. E para além de tudo isso, né, um outro atravessamento, uma outra camada aqui bastante importante é as emoções que estão envolvidas. Né? Então a gente tem o aspecto mental de como a gente trabalha tudo isso, mas tem também como é que as nossas emoções elas vão circulando todo esse caminho. Também não é só sobre estar super feliz porque o seu bebê está nascendo, que é um momento de felicidade também. E também não é só sobre sentir dor, mas tem uma série, assim, são camadas e camadas de sensações e de sentimentos que estão te envolvendo naquele momento. Deve oscilar bastante, né? Muito, assim, é uma usina nuclear de colocar a criança pra fora. Então é realmente muito intenso, assim, é muito superlativo. É tudo no superlativo. E sobre dor a gente sempre lembra que existem duas coisas
que são diferentes, a dor e o sofrimento. A gente passa a vida escutando, vou ficar sofrendo tantas horas, vou sofrer, vou estar lá sofrendo, uma coisa reforçada, reforçando. né? E eu sempre gosto de falar, quem me conhece já as meninas escutam muito, que a gente sempre que tem uma coisa que é difícil, que é uma coisa que é dura, que fala, nossa, foi um parto. Isso inculca na nossa cabeça. Desde pequena, Desde pequeno. E quando é uma coisa assim que é assertivo, nossa, foi certeiro, foi cirúrgico. Então a gente tem esse conhecimento, então a gente já vai pro evento, né, pro dia D, com isso na cabeça. E quando a primeira dor aparece, fala, meu Deus, vou morrer, é muita dor. Então a gente faz esse trabalho de desconstruir, de separar a dor de sofrimento. Tem outras dores que a gente sente, né? Fui fazer tatuagem, tô super feliz com a minha tatuagem. Cheguei lá e falei, tem xilocaína? Eu tive 2 partos normais sem anestesia. Falei, eu tô vendo a tatuagem da Tata. Essa tatuagemzinha aqui, ó. hack nela. Porque eu sou a pessoa fraca pra dor. Sabe aquela fraca que sou eu? É nada, você diferente. pensa que Então. pra dor. Você teve 2 partos naturais. Exato, sem mas anestesia. Você tem uma exatamente. história na vida do balé que também Exatamente, tá a questão do isso. fraco pra dor que eu não quero sentir. Que eu já coloquei na minha mente que eu não quero sentir. Eu não me importo de Eu sentir, eu só não quero sofrer e causar sofrimento, que é outro ponto para mim importante. O quanto aquela contração, o quanto aquela dor está sendo benéfica ou maléfica para minha filha. Porque eu tenho uma neura que é assim, muito forte, eu morro de medo de aspiração de mecônio. Como isso pode acontecer, né? Como a gente sabe que isso aconteceu. E eu acho legal a gente falar também que no ambiente do parto, a maioria das emergências que a gente tem, elas não acontecem assim, de repente é uma emergência. Né? O bebê ele vai demonstrando sinais aos poucos de que aquilo não tá bom pro bebê. Né? Então falando tanto dessa questão do sofrimento, que você tem medo, né, das contrações causarem sofrimento pro bebê, até na questão do mecônio, primeiramente as contrações não fazem mal pro bebê, né? Então se tratando de um processo fisiológico, não vai fazer com que o bebê passe por algum tipo de sofrimento durante essas contrações, porque a gente sente a contração, né, a dor, mas por conta dos receptores que a gente tem, né, de ocitocina ali e tudo, que fazem com que a gente sinta essa contração muscular. Mas no bebê, nada está acontecendo no bebê nesse momento, né? Então, ele recebe, a gente chama de abraço de despedida, né? Então, o bebê vai recebendo esses abraços de despedida aos poucos. E é importante a gente saber também que no começo do trabalho de parto, eles são mais espaçados e depois que vão ficando mais próximas umas das outras. E existe uma pausa justamente para que esse bebê fique bem, né? Então, nosso corpo é perfeito e ele faz com que a gente tenha essas pausas para o bebê também se recuperar. Então, ao longo de todo o trabalho de parto, você e seu bebê vão estar sendo monitorados e avaliados. Então, os batimentos cardíacos do bebê são avaliados pela equipe técnica do parto, né? Então, a gente tem trabalhos de parto correndo aí, né, dentro do baixo risco, do risco habitual que a gente fala, né? Assistidos pela enfermeira obstetra ou pela obstetriz dentro da cena do trabalho de parto. E falando em trabalho de parto que está acontecendo de forma natural, né, esses profissionais são capacitados para avaliar esse trabalho de parto. Às vezes, quando tem alguma intervenção médica, alguma questão, vem um médico obstetra acompanhar mais de perto esse processo. Mas são 2 profissionais capacitados aí para cuidar dessa parte técnica e trazer segurança para vocês durante o trabalho de parto. Então, a forma que o bebê tem de dizer pra gente se ele tá bem durante todo esse processo é através dos batimentos cardíacos do bebê. Ele mostra pra gente que está bem e por isso que é tão importante esse monitoramento durante o trabalho de parto. Tem um intervalo seguro para isso, né, que é a equipe técnica que traz pra gente, né, dependendo da sua gestação. E aí esse monitoramento vai acontecendo durante todo esse processo. E é legal que você, durante o trabalho de parto, se você tiver uma insegurança em relação a isso, que você vá trazendo também para a equipe, assim, será que meu bebê tá bem? Às vezes esse medo do bebê não tá bem pode
trazer algumas travas pra gente, né? Porque às vezes não é só o medo da dor que a gente pode ter vários medos durante o trabalho de parto. Colocar a vida em risco, De né? colocar a vida em risco. Então, se você está percebendo que você tem algum medo, você pode expressar esse medo, aí a equipe técnica vem, faz uma ausculta no seu bebê e mostra pra você que tá tudo bem. Porque essa segurança, às vezes, dá aquela respirada assim, ó. Relaxa, e a Sabe? criança nasce. Aí você volta pro processo, você se sente segura. O mais importante do parto é você se sentir segura, né? Isso é muito importante, é muito fundamental. Tá dentro daquelas camadas que a gente falou há pouco, né? Você se sentir segura no ambiente, com as pessoas ao seu redor e com o processo em si. E o que você colocou sobre a questão da enfermagem, né? Da enfermeira. É muito comum que a gente tem uma sociedade que é bem médico centrado, assim, a gente se sente seguro quando tem um médico, e parece que é melhor quando fala, você vai ser atendida por um médico, e parece que tem mais conhecimento envolvido. E aí a gente pode trazer primeiro a formação, né? Tipo, um médico obstetra, ele vai passar por uma residência ou vai passar por uma formação, vai passar por uma experiência grande. Mas quando a gente olha para a formação do médico, ele pensa na intervenção, geralmente, né? A formação traz a questão da o que eu posso fazer para ajudar, como que eu posso intervir nisso. No geral, a enfermeira, quando ela trabalha dentro da sala de parto, ou ela é uma enfermeira obstetra, que tem também uma pós-graduação ou uma residência em obstetrícia, em uma experiência em acompanhar trabalho de parto, ou uma obstetriz, que tem uma formação inteira só voltada para isso. E aí, geralmente, o olhar, principalmente das enfermeiras que estão acostumadas, é mais fisiológico, é como eu posso ajudar essa fisiologia, no geral, né, quando a gente olha. E quando a gente olha também para as evidências que você colocou, né? Será que é do mercado de agora? Isso não é uma novidade do mercado, nem é do Brasil, assim. Quando a gente olha para as evidências, padrão ouro é o acompanhamento de uma enfermeira obstetriz. Legal, não sabia disso. Quando a gente olha para os estudos, quando a gente olha para fora também, quando a gente vai olhar países em que mortalidade materna e infantil são menores, inclusive, que o nosso país, a gestante ela é acompanhada pela enfermeira, que é a midwife. Né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, para o Canadá, quando a gente olha para a Europa, o médico ele só vai entrar no processo quando você tem uma gestação de alto risco ou quando você tem uma intervenção que precisa ser feita durante o trabalho de parto. O médico ele vai olhar muito mais, né? O profissional médico obstetra, ele vai ter esse olhar além da intervenção para intercorrência, que é algo que foge do fisiológico, né? Algo que pode ser que o caminho não esteja dentro da fisiologia. Se algo dentro da fisiologia não está funcionando bem, ele tem esse olhar e ele é capacitado para isso. A enfermeira obstetra ou obstetriz, ela, além desse olhar fisiológico, ela vai mensurando e vai acompanhando e aciona esse profissional, o médico, no caso da intercorrência acontecendo. Lembrando que, no geral, em parto, as coisas não acontecem de uma hora para outra. Elas vão acontecendo, dando sinais de que algo não está bem. Sabe a história do gato subiu no telhado? O gato subiu no telhado, então talvez a gente precise pegar uma escada. Ou, o gato subiu no telhado, mas esse gato é manco, vamos pegar a escada agora. Então tem... a cadência dos acontecimentos em parto, ela é uma cadência, no geral, que nos dá sinais. E a enfermeira, a enfermeira obstetra, obstetriz, ela tem esse olhar de o gato subiu no telhado. Então, por isso que algumas instituições estão adotando a presença da enfermeira obstetra na sala de parto, justamente para trazer esse olhar da fisiologia.
ao menor sinal de que o gato subiu no telhado, ela vai levantar a mão, apertar um botãozinho e vai chamar o médico. Por quê? Porque ela está olhando para a fisiologia e ele vai olhar para a intercorrência. Então, assim como acompanhante e doula trabalham ali em conjunto, enfermeiro e médico também trabalham em parceria em conjunto. Assim, deveria ser, assim, que a gente imagina que seja num mundo ideal, num cenário em que a gente entende a transdisciplinaridade, né? Cada um com o seu melhor, entregando para a melhor experiência do seu parto. E é importante dizer também que intercorrências com a mãe ou o recém-nascido podem também ser eventos que a gente chama de iatrogênicos, que são causados por intervenções em excesso. Então, por isso que a gente estuda bastante intervenções durante a gestação, para a gente entender que nem toda intervenção é benéfica e que nem toda intervenção é ruim. A gente só precisa dosar essas intervenções para a gente utilizar quando a gente realmente precisa delas, né? Então, pensando no que a Keila está falando, é por isso que a gente se beneficia de um olhar mais fisiológico, porque a gente vai intervir menos possível, só quando necessário, e a gente reduz as chances de a gente ter esses eventos iatrogênicos no bebê, por exemplo, no nascimento do bebê. Algum tipo de desconforto respiratório, batimentos fetais não tranquilizadores, às vezes são causados por excesso de intervenção, que teoricamente, né, ajudariam o processo a acontecer mais rápido, vamos dizer assim, mas na prática pode trazer riscos desnecessários se a gente simplesmente respeitar esse fisiológico. Na maioria das vezes o trabalho de parto acontece de forma mais segura. Então a enfermeira, né, a obstetriz, ela tem esse olhar fisiológico e isso traz benefícios por conta disso, porque reduz as intervenções médicas e se acredita mais no fisiológico, intervém mais quando necessário somente. Outro ponto, então, de dúvida, porque, por exemplo, qual a intervenção e em que momento ela acontece? Como que eu vou saber se aquela proposta é ideal? Porque, por exemplo, eu imagino que eu só vou para o hospital na hora que a bolsa estourar, que sai um borrão, alguma coisa assim. É sempre assim ou não? Ai, dona É muito, assim, bem complexo, bem comprida a sua pergunta. E aí no nosso curso tem exatamente essa questão das fases, de todas as intervenções que acontecem durante o parto, que podem acontecer no bebê, porque realmente essa é uma grande dúvida, né? Mas eu não sei como que eu vou saber se é boa ou não. Eu acho que é legal pensar primeiro na equipe. Uma equipe, quando a gente pensa em uma equipe humanizada, a gente não pensa numa equipe que te dá bom dia, boa tarde, boa noite e te trata bem, e sabe o seu nome minimamente. E fala que tá tudo bem. E fala que tá tudo bem assim mesmo. A gente pensa numa equipe que vai mostrar pra você os riscos e benefícios. E aí conversar, compartilhar com você essa decisão sobre fazer ou não, sobre intervir ou não, quando é possível essa partida, né? A gente está falando de um parto que está caminhando bem e aí a gente tem um momento de repente, tomada de decisão. Então, previamente, você conhece quais são as intervenções, quais são os riscos e benefícios dessas intervenções. E aí, no momento, a equipe conversa com você, olha, está acontecendo tal intercorrência, a gente tem essa possibilidade, tem esse risco, tem esse benefício. E aí você pensa, nossa, mas dá pra tempo de fazer isso no trabalho de parto? Dá. Dá. E a grande maioria das pessoas acredita que não tem esse tempo, né? Parto Grey's Anatomy, né? Parto, tipo, não, vamos lá, vamos fazer o parto Chega na recepção com a bolsa estourada, cara, que vai nascer, No geral, não é bem assim. Assim, na grande maioria das vezes, você falou a questão da bolsa. Isso é algo que a grande maioria das pessoas não sabe. A bolsa romper não é um sinal de trabalho de parto. E na maioria das mulheres, a bolsa não vai romper logo que começa o trabalho de parto. Vai romper lá só quase quando está terminando o trabalho de parto. Na grande maioria das vezes, assim, das mulheres. Então você vai saber quais são as intervenções necessárias, desnecessárias, em que momento ir para o hospital, o que fazer durante essa espera, tomando as rédeas do seu parto.
pegando para si e abraçando todas as possibilidades que você tem de se preparar para esse momento. E aí a gente volta na importância de se preparar. Porque você só sabe quando você se prepara. Sim, né? sim. E por mais que seja um momento vulnerável e o parto em si seja um momento muito vulnerável, que você vai lá para Nárnia, também a gente volta na importância da pessoa que é seu acompanhante ser esse protetivo nesse momento. Então você vê que a gente vai conversando e a gente sempre acaba amarrando a importância de tudo isso. Isso de fato, porque às vezes as informações que eu tenho buscado, em alguns momentos eu evito de buscar muito lá na frente para não ficar vivendo um futuro que você não sabe como é que vai ser, né? E em outros momentos eu busco informações muito pontuais nas consultas. E aí não passa pela sua cabeça qual é os cenários possíveis, né? Isso é importante, porque você está falando do conhecimento. Talvez se tiver o conhecimento, vai acontecer isso, tudo bem. E isso influencia inclusive na dor, na sua percepção de dor. Porque quando a gente não tem ideia do que está acontecendo, a tendência é a gente ter medo, a tendência é a gente tensionar e aumentar a dor. E a gente chama esse ciclo de medo, tensão, dor, assim, um ciclo que ele meio que não tem fim, assim, porque aumenta a dor, aí você fica com mais medo e aí tensiona mais e aumenta a percepção de dor. Então, essa questão, né, de quais são os passos? De novo, a gente tem lá no nosso curso. Tem o nosso... Mas é legal, às vezes, por mais que, às vezes, e na verdade a gente não sabe, né, talvez você ainda está nesse movimento de entender o seu contexto mesmo. Mas tem muitas pessoas que fogem da doula e pensam assim, não, eu não quero uma cesárea e pronto, acabou. E é isso, e tudo bem, mas quando você tem acesso às informações, você pode entender melhor, tá, mas você conversou isso com o seu bebê? Porque às vezes você pode entrar em trabalho de parto no dia anterior da cesárea, e aí como você vai conduzir? Né? Por mais que esteja marcado, acontece com frequência. É verdade. Eles são danados espertos, eles são os bebês. Danados espertos. Então, pode acontecer, assim, e aí, né, como que você vai lidar com esse processo, né, de chegar, ou, né, tem até o relato lá que super fez sucesso da atriz, que tava lá já, que tava lá já pra fazer cesárea e tal, e o bebê deu um duplo mortal carpado e parou no peito dela. Entendeu? Legal, é que eu decido que eu quero chegar nesse ponto. Lembrando que é raro. É muito raro. Assim, esses Mas casos são- acontece. É raro, mas acho que o ponto aqui é você pode, independente, né, pode ter informações sobre esse processo, o que acontece com o seu corpo. Que lá no hospital, independente da via de nascimento, pode acontecer de intervenção durante o trabalho de parto e depois que o seu bebê nascer, que é outra coisa que as pessoas nunca se preocupam. Assim, o que acontece depois que o meu bebê nasce? Quero que eu ia te perguntar. Pergunta, faz a pergunta aí. Antes da próxima pergunta, vamos esclarecer esse aspecto do mecônio que você trouxe, que você de fato colocou pra gente, que é o medo. E é um dos aspectos que a gente também trabalha nessa preparação, que é olhar para os seus medos. Então, se esse é um medo que você tem, a gente vai trazer as evidências científicas, vai esclarecer para ti como é que funciona, qual que é o mecanismo que o mecônio é liberado, quando que ele é aspirado ou não. E aí a gente vai trazer, baseado nas evidências científicas, como é que esse processo acontece, qual que é a incidência de acontecer. No nosso curso Bem Nascer, a gente tem essa aula gravada no módulo de intervenções, explicando como é que se dá esse aspecto. E aí o importante também é de se fortalecer para que você olhe para esse medo,
olhe para os aspectos e consiga tirar esse medo o máximo possível de dentro do armário, né? Converse também com outros profissionais, então leve esse medo para o seu médico do pré-natal, leve para o médico na hora que vai atender o seu parto, leve para a enfermeira também, vai escutando outras opiniões a respeito disso, outras visões a respeito desse seu medo, descortina o máximo possível. E o que ficar, você vai com medo mesmo, porque é isso, né? A gente se precaver e se protege o máximo possível, mas é isso, algumas coisas a gente vai ter que encarar. E vai ter que ir com medo mesmo. E dentro do curso a gente faz também essas separações, né? Porque às vezes na nossa cabeça vem tudo junto, no mesmo pacote. E aí você trouxe duas questões. A contração, ela faz meu bebê sofrer? E a contração que faz ele, que faz ter mecônio, por exemplo. E aí você estende, faz liberar o mecônio, aí você estende e o mecônio é um problema. Então, tudo isso a gente vai destrinchar e entender por partes, né? Porque a aspiração meconial, às vezes até pra gente parar pra pensar. Quando que o neném aspira? Quando ele respirar. Quando que ele respira? Depois do parto. Isso depende da via de nascimento? Não. Ele vai respirar? Então, a aspiração meconial nem sempre é por causa do parto. Dessas Sempre não, contrações. nunca né? Porque ele só vai respirar depois que ele saiu. Então a gente também faz essa construção do raciocínio, né? De pensar. Agora, deixar você perguntar. Então tá bom, Catarina nasceu. Tá linda, maravilhosa, gordinha. E é até um ponto bem interessante, porque todas as minhas amigas que já pariram, todas falam, depois do parto você não existe. Começa por aí. Parece que o mundo é só a criança e nada mais. E é um momento que você se sente péssima, porque você não sabe o que está acontecendo mais com você. O seu corpo se transforma completamente. Tinha um ser ali visceralmente ligado a você e de repente não tem nada. Te dá uma sensação de vazio, uma dor, um sofrimento, assim, de tipo, e agora? E como que é esse processo? Como que vocês atuam nesse momento? Vai todo mundo também? Vocês também vão atrás da criança? Vai todo mundo atrás da criança e continua ali sozinha ou não? Tem uma foto tão bonita, tão icônica que saiu aí. Eu nem sei de quem é, não sei se vocês sabem, mas tem uma foto que tá exatamente isso. Tá o bebê, tá sim, umas 5 pessoas, acho que tá acompanhante, enfermeira e pediatra ali em volta do bebê, e aí tem a mulher e a doula do lado. Legal. Essa foto é legal porque mostra exatamente isso, porque o papel da doula é estar ao lado da mulher. Então nesse momento o olhar, tá todo mundo já preocupado com o bebê, né? Tá o pai e aí o papel do acompanhante nesse momento é realmente estar lá entendendo se o que está acontecendo ali, acompanhando de perto, e a doula continua sendo a pessoa que está ao lado da mulher e tá de repente falando, tá tudo bem, porque essa é uma questão para a mulher, tá tudo bem? Meu bebê tá bem? Tá, né? E aí a doula tá trazendo essa informação, tá escutando também o que ela precisa, porque às vezes a mulher tá com sede, acabou de parir, tá morrendo de sede, tá com a boca seca. Então a doula tá ali, tá escutando também essa necessidade, tá escutando esses medos, tá escutando esse pós-parto imediato. Numa situação em que tá tudo bem, na verdade, em que a gente tem uma equipe atualizada, o que a gente tem buscado é que não exista essa separação. É que o bebê nasceu bem, você tá bem e continua ali, né? Tá todo mundo ali perto, observando esse primeiro período que a gente chama de Golden Hour, que também tem todo a gente tem todo um módulo no nosso curso Bem Nascer, que fala sobre as intervenções com recém-nascido, sobre a questão dessa primeira hora que o bebê nasce, o que é importante, quais são
que influência isso traz para o bebê, não só ali para aquela primeira hora, mas para os primeiros dias, para os primeiros anos e ao longo da vida dessa criança. Como que impacta? Quais são os impactos, né, dessa primeira hora de nascimento? Tá. Isso é bem interessante, né? Porque era um dos pontos até que eu ficava imaginando assim, tá bom, mas e vai acontecer o que comigo depois? Vai ter alguma intervenção? Não vai ter alguma intervenção? E aí o que me disseram no parto natural, poucas intervenções. Na cesárea que tem mais por ser um procedimento cirúrgico, né? Passaram-se os dias, ou assim, já teve o período do nascimento, ainda tem um acompanhamento da doula? Tem esse perfil? Não tem? Como que funciona? Sim, a gente entende que assim como a gestação em si, a gente tem um trabalho bastante forte, a presença no parto também é muito importante, o puerpério, que é esse pós-parto, né, que acontece a partir da saída da placenta, já está acontecendo o pós-parto e ele se estende aí como um período mesmo de transição pode até durar até 2 anos, que seja, né, mas ele é essa transição da vida que você tinha para a vida que você está se construindo ainda para ser. Então a gente também atua neste momento, nessa fase que eu vou dar um spoiler do futuro, é a treta real, é a parte fácil. Inclusive, a gente também tem no Bem Nascer um módulo falando sobre o puerpério. Só na treta do puerpério. Só na treta do puerpério, porque de fato é esse momento de descoberta, de fato é esse limbo entre a vida que você tinha e a vida que você vai ter, que você ainda não vislumbra como é que vai ser. É como estar numa caverna e olhar o mundo lá fora através de uma frestinha. Você não consegue voltar para trás, você não consegue sair dessa caverna. E você ainda não consegue ver ainda o que vai acontecer. Então nós doulas, a gente também atua no acolhimento desse puerpério, né? Nesse entendimento do que é essa vida nova. A gente dá conta de algumas dores, sim, que elas vão aparecendo ao longo desse processo. E aí, assim como a gente trabalha também de forma transdisciplinar com médicos e enfermeiras durante a gestação e durante o parto, o pós-parto ele também fortalece, o puerpério ele também fortalece a importância da gente trabalhar de forma transdisciplinar com psicólogos, com psicanalistas, com psiquiatras eventualmente, fisioterapeutas. Então tem uma série de outros profissionais que a gente também vai atuando em conjunto, mas muito dessa dor, desse entendimento, desse luto que o puerpério traz, deste lugar de eu tô sozinha, quem sou eu? Olha o meu corpo, olha as minhas emoções, perdi alguma coisa, não sei o que. Exato, desse dar conta dessa vida nova, a gente também acolhe, a gente também abraça. E, para além disso, a gente também apoia, né, algumas doulas têm esse perfil, nós 3 temos esse perfil também, de atuar também com amamentação. Que também é outro braço dentro do puerpério, dentro do pós-parto, que costuma ser bastante demandante. Você sabe que eu até ia te perguntar isso, porque eu tenho uma amiga que ela, a sensação, não sei se é a visão, se esse é o mundo real. Pariu, a criança tá ali, já vão te trazer, você já vai colocar no peito, ela vai mamar e colosso pra todo mundo e tá todo mundo feliz. E me parece que com ela não foi assim. Ela saiu do hospital e aí em casa que ela foi conseguir amamentar, ela nem amamentou no hospital, ela amamentou em casa. E aí ela precisou, acho que ocitocina, que é alguma coisa que ela colocou nasal para estimular, um spray nasal para poder estimular a saída do leite, aí que ela conseguiu. Eu achei isso tão forte, porque eu fiquei pensando assim, gente, ela não tá conseguindo, né, amamentar. A sensação que eu tenho é que aquele colostro, ele tem que sair, pariu, já saiu. Não sei se isso é real ou se é mais uma fantasia. Mas, assim, esse processo de amamentação, como que ele se dá? Esse momento da doula na amamentação. Começa já na sala de parto, né? Então, assim que o bebê nasce, a gente estimula a amamentação na primeira hora de vida. Na primeira hora de vida, a gente estimula
uma conexão, um vínculo entre a mãe e o bebê e ensinar o bebê que a partir desse momento ele vai ser alimentado ali. Não necessariamente como uma amamentação nutritiva, mas é um reconhecimento desse local que agora ele era nutrido pelo cordão umbilical e agora ele será nutrido pelo peito da mãe, né? Pelo seio materno. Então, isso vai ser uma transição e a gente ajuda a mãe a conseguir amamentar nessa primeira hora de vida. Então, a gente posiciona, né? Ajuda ali. Nem sempre os bebês mamam na primeira hora de vida, mas a gente tenta sempre estabelecer essa primeira conexão mãe e bebê nessa primeira hora de vida, para que isso facilite a amamentação, né? A gente tem estudos que mostram que amamentar na primeira hora de vida aumenta os índices de sucesso com a amamentação. Então esse é um primeiro estímulo. Nos primeiros dias, na internação ali do hospital, geralmente as enfermeiras também fazem esse auxílio com a pega, o posicionamento do bebê, mas é muito importante que a gente vá para a maternidade sabendo o que esperar dos primeiros dias do bebê. E isso também é uma atuação da doula, que a gente prepara, né, esses primeiros dias, mostra para a mulher o que a gente espera do comportamento do bebê, porque existem muitos aspectos que às vezes não são tratados exatamente da forma que devem, né? Então, às vezes o choro do bebê assusta as pessoas, às vezes as pessoas acham que o bebê tem que mamar super, muito, nem sempre é assim. Então, o que esperar desses primeiros dias, tanto na internação hospitalar quanto quando vocês vão para casa, no primeiro período aí, também é uma coisa que a gente aborda para a gente entender e alinhar as expectativas, porque isso é muito importante. O alinhamento de expectativas do pós-parto, eu acho que é fundamental, porque a gente espera, por exemplo, né, dando um exemplo muito latente, assim, né, que as pessoas esperam que o bebê vá para casa e durma, assim, 6, 7, 8 horas direto, né? A gente vê naquelas... A noite toda. A gente vê naquelas fichinhas, assim, né? Quanto o bebê recém-nascido dorme? 22 horas. 22 horas. 20 horas. Né? E você vai ter a sensação de que o seu bebê dorme 2 horas, entendeu? Porque esse sono, ele é fracionado, a demanda da amamentação é grande, é esperada. E às vezes, quando você não tem informação, você vai achar que o problema está em você. Que o seu leite é fraco, que o seu leite não é suficiente, que você não está produzindo leite. E a confiança no processo influencia também nessa forma que a gente tem de respirar. Vamos ver o que está acontecendo, vamos com calma, porque as coisas vão ser atendidas aos poucos. Então a gente passa para você, por exemplo, o que esperar, mas você é uma mãe, seu bebê é um bebê e vocês vão se conectar. Isso acontece aos poucos e a gente dá um caminho para você lidar com isso de uma forma mais tranquila e também saber quando você pede ajuda, porque isso é muito importante. Algumas experiências fluem super bem, outras precisam de ajuda, às vezes de uma consultora de amamentação, às vezes da doula, às vezes de outros profissionais, porque dentro da amamentação também entra esse atendimento transdisciplinar, então às vezes fonoaudióloga, às vezes vários outros profissionais, osteopata, várias outras pessoas para ajudar essa mulher a amamentar se ela tiver alguma dificuldade. E isso é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Não necessariamente a gente tenta e não deu certo, já era, a sua amamentação está afadada a não acontecer. A gente tem formas de te ajudar a fazer isso dar certo. Eu acho que a treta é maior na amamentação porque se a gente for olhar historicamente, na nossa história, claro que tem experiências diversas, mas na grande maioria das pessoas, se nossa mãe não pariu, pelo menos a nossa avó pariu. Tá ali pertinho. Claro que tem experiências assim, tipo, tem atrocidades no meio, tem muita violência, tem tipo, uma outra época em que acompanha, né? Tem essa transição que o parto começou a ir de casa para o hospital, tem muita coisa que aconteceu ali. Mas a gente tem uma referência. Boa ou ruim, a gente tem uma referência. Agora, a amamentação, a gente tem mitos assim, ó, de bisa, tatara, porque as nossas avós já davam milhares de coisas, já tinha, a gente tem a história de não, na minha família, ninguém teve leite na minha família, não. Então a gente tem é muito mais enraizado o mito.
Então, para desconstruir, eu acho que é mais trabalhoso às vezes. Então, tem a preparação também durante a gestação, a informação durante a gestação e tem o acompanhamento no pós-parto. Que é quase igual o mito da dor igual de um parto, né? O mito que a gente mais enxerga na amamentação, assim como a dor, né? Assim como a dor tá pro parto, o instinto tá pra amamentação. Então sobrevivência, né? Então, mas aí a gente acredita como mito mesmo, né? A gente enquanto sociedade, de que vai ser um ato instintivo. E que se não for, e que se não for, é porque não é pra ser. E que na verdade é uma coisa que é aprendida. Que é aprendida por você, que é aprendida pelo seu bebê, e que vocês dois, a partir do processo de sobrevivência dele, mas também do aprendizado de vocês, vão aprender como fazer. Então, não necessariamente é um processo intuitivo. Ele é um processo que ele é aprendido. Tanto para você quanto para o bebê. E o que é fisiológico no processo da amamentação, que você falou até do colostro, é fisiológico, é hormonal. A vinda do colostro acontece com a saída da placenta, o cérebro entende que a partir de agora tem um ser ali que precisa ser amamentado. Então, até a descida do leite é fisiológico, é hormonal. Pode ter uma ou outra pessoa que é muito raro que isso aconteça diferente por alguma questão, ou também pode ter alterações por causa das intervenções no parto também, que aconteceu no parto e no pós-parto imediato. A gente tem alterações, mas é hormonal. Só que a descida do leite, né, ela vai acontecer ali aproximadamente em 2-3 dias. E depois disso já não é mais tão... Não é hormonal, a gente precisa de uma atuação do bebê mamando para estimular essa produção. E aí tudo isso, também temos nosso curso. É um monte de informação, Sim, porque às vezes a gente acha que é uma coisa simples, né? Numa conversa a gente resolve. E não é bastante informação, é acompanhamento. É entender realmente o que está acontecendo, é ter bons profissionais do nosso lado. Isso é interessante, porque eu imaginava assim, bom, nasceu, não desceu, vai estragar. Será que vai prestar? Será que deve? Se não deve, entendeu? Será que vão dar outra coisa? Fórmula. A preocupação com a fórmula, porque até para essa minha amiga indicaram, não, dá a fórmula primeiro, e aí na hora que o seu leite descer, você dá outra... Sabe quando você fica assim, será que isso é o ideal mesmo, né? Isso é uma verdade, né? A gente percebe que assim como tem a questão do parto e da cesárea, tem a questão da fórmula e do aleitamento, né? A fórmula é como se fosse a cesárea, é a coisa fácil de fazer, né? Tem alguma dificuldade com a amamentação? Só que a fórmula aí já era, né? E na verdade, alguns bebês podem sim precisar da fórmula, mas precisa ter um uso realmente indicado, de repente um plano de retirada dessa fórmula, porque muitas vezes ela é utilizada assim, o bebê não ganhou peso suficiente, a partir de agora vai ser na fórmula. Mas você pode, por exemplo, se tem uma necessidade, usar a fórmula, mas continuar manejando essa amamentação para se livrar da fórmula e voltar a amamentar exclusivamente. Então existem vários caminhos, né? Então por isso que a gente precisa de vários profissionais que acreditem no leite materno, que acreditem que a mãe e o bebê podem receber essa informação e ter esse sucesso aí com a amamentação. Né? Então, precisa de um olhar amplo, olhar para a mulher também, entender vários aspectos que podem influenciar também no sucesso da amamentação, que vem desde a gestação. Então, tudo isso faz bastante diferença aí nesse sucesso. Né? Eu vi um post esses dias, há uns tempos atrás, na verdade, da Tayla Ayala mostrando o processo dela de amamentação, que foi bastante sofrido. Teve sangramento, então ela mostrava o leite com sangramento, assim, o processo dela foi bem, bem dolorido, assim. Essa questão de ter um sangramento nesse processo de expulsão do leite, ele sempre acontece ou não? Isso aconteceu por, sei lá, alguma intercorrência, alguma questão ali com a mama. Eu não entendi muito bem, porque eu também não quis ficar olhando pra não ficar impressionada.
Pode falar. Não geralmente, quando a gente tem essa questão, né, sai o sangue, é porque tem uma fissura no peito. Não é normal sair sangue junto com leite, né? Não é comum, não faz parte da fisiologia sair o sangue junto com leite. Quando isso acontece é porque tem alguma fissura, e a fissura, quando acontece, geralmente é porque tá mal posicionado o bebê, quando tem que fazer pode ser feito algum ajuste na pega do bebê, que é a questão que a Keila falou da aprendizagem, né, do aprendizado. O bebê, ele é todo cheio de reflexo. O reflexo dele é sugar, é procurar, e ele vai pegar de qualquer jeito, ele vai ali de qualquer jeito, vai pegar seu peito, vai chupar de qualquer jeito, e são reflexos que ele tem. E a gente pode manejar a posição, pode manejar a pega do bebê, a gente pode manejar para que não tenha fissura, para que não aconteça isso. É isso. Quanto antes a gente tem a possibilidade de olhar para essa pega, para essa posição, quanto mais segura você se sente nesse posicionamento, que é isso também vem dessa preparação para amamentar, né? Que também começa lá na gestação lá atrás. Menor é a chance disso acontecer. De fato, assim, uma fissura que chega ao ponto de causar um sangramento, ela já é uma fissura que já está num processo de evolução muito grande. Então, não é esperado e não é desejado, porque a gente sabe que isso vai causar uma dor muito grande nessa pessoa que está amamentando. Para o bebê, não causa nenhum problema, né? Ele vai engolir o leite junto com o sangue e para ele tá tudo certo. Mas para essa pessoa que está amamentando, isso causa uma dor muito grande, um sofrimento muito grande. E isso sim pode ser evitado, isso sim precisa ser evitado e precisa ser cuidado. Então, não é comum, inclusive, se a gente cuida para que isso não aconteça. Bom, eu acho que uma questão da amamentação também é que as pessoas acho que andam muito no 8 ou 80. Exato. Ou é o amamento exclusivamente, ou, não deu certo, vou fórmula 100%. Né? Não, vamos dizer, não tá dando certo. Algo que a gente costuma falar na amamentação é que cada gota importa. Cada gota importa, cada dia importa, cada momento importa. Então a gente vai trabalhar que, de novo, né, é um contexto que é multifatorial, tem a sua casa, tem o seu apoio ao redor, tem o seu bebê, tem você, se tem alguma questão no seio ou alguma questão com o bebê, totalmente multifatorial, mas a gente vai trabalhar para que seja a melhor experiência para você e para Cata, para você e para sua bebê, que são uma dupla única, com particularidades únicas. Então o trabalho é esse, para que seja o melhor para vocês e que traga mais benefícios para vocês. Ai, gente, que legal. Olha, eu não tenho mais perguntas, porque eu acho que vocês foram tão brilhantes na explicação, mas eu tenho algo a dizer para vocês. Vocês foram ótimas nas explicações, na forma que vocês colocaram, no didatismo, mas especialmente, assim, no que vocês, não sei se era a intenção ou não, mas por trás do que vocês vão trazer, me trouxeram, assim, sobre a profissão em si. É um respeito muito grande e é uma pena que o SUS não traga isso. Porque eu me senti, assim, respeitada no meu processo, sabe? Sabe aquela coisa de você dar o passinho, o seu organismo dá o passinho que ele tem que dar e ele ser visto sem ser crítica, né? Sem ser uma coisa criticada, mas sim amparada, para que ele aconteça da maneira mais fisiológica, mais natural possível, com o melhor, assim, com o maior benefício possível para mim e para minha filha. Então, assim, obrigada pelo convite. Ai, que bom. Obrigada mesmo, foi muito importante. Vocês não têm noção do que vocês fizeram por mim, pela Catarina e pelo pai da Catarina.
que consegue, vai ter que comprar esse curso. Não basta ser parceiro, tem que ter acompanhante, tem que participar. Tem que assistir. Para além de comprar, tem que assistir, participar. Nesse ponto ele é ótimo. Isso é muito importante, vai fazer muita diferença pra você, assim. E obrigada mesmo. Eu acho que isso vira um objeto de divulgação mesmo, porque mais do que a própria internet, uma mãe falando para outra é outros 500. Então, vocês me fizeram muito bem. Obrigada pela sua presença aqui, obrigada pelo seu tempo, obrigada por abrir o seu coração com a gente, por dividir os seus medos e os seus anseios com a gente. Foi um prazer te abraçar e essa conversa maravilhosa. Eu queria muito que a gente pudesse mais fazer isso, sabe? De destrinchar esse preconceito mesmo, né? Poder conversar e se escutar, assim, realmente. Obrigada mesmo, foi um privilégio mesmo. Eu amei também a oportunidade, é sempre bom a gente poder trazer informação. Achei o máximo que eu percebo que você tem um perfil, assim, acho que da maioria das pessoas que começam a conversar com a gente, que não tem realmente esse conhecimento, ainda é muito novo, né? Às vezes no Uber a gente tá indo trabalhar e a gente fala que é doula, a pessoa, o quê? Tipo, o que é isso? O que é isso? Né? Mas é parteira, é o que é? Às vezes tem essa visão, né, de que é a mesma coisa, então é legal a gente poder trazer, assim, exatamente o que é, né, esse acompanhamento que a gente traz, né? E é legal também que as pessoas que estão assistindo esse vídeo também possam trazer dúvidas pra gente, né? Então, dependendo do canal que você estiver aí vendo a gente, você pode deixar dúvidas para que a gente possa responder, trazer mais vídeos sobre esse caminho de desmistificar as informações, de trazer segurança. Eu acho muito importante dizer que assim como ela trouxe pra gente os medos dela, é muito importante que essa relação aconteça, né? De trazer realmente o que você sabe que pode te afetar nesse momento, assim, pode ser um medo bem importante para que você desmistifique através da informação, através da escuta. Isso faz muita diferença para esse processo. Obrigada! Obrigada.